Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, mais uma vez ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação para você. Este horário da 1h30 da tarde, uma tradição da discussão política, do debate dos assuntos importantes que formam a nossa pauta aqui da cidade, da região metropolitana, e o debate em cima dos temas de interesse nacional, né? Lamentavelmente ainda estamos aí ancorados, né, no coronavírus. O vírus continua aí nos incomodando muito, os casos continuam aumentando aqui na cidade, na região metropolitana, o número de óbitos, graças a Deus, e a atuação aí dos prefeitos, das autoridades da saúde e da ciência, não é? Conseguimos segurar essa situação e minimizar esse problema terrível, né? Bom, o número de casos continua crescendo, continua aumentando, né? Tal do platô, né, que os médicos não gostam, né? Os médicos gostam daquela coisa, a subida da doença, né? Bate lá em cima e depois desce, né? Porque se ficar no platô, como aparentemente nós estamos aqui, os casos continuam se repetindo, né? E em números que não são desejáveis. Mas o número de leitos aí, percentual de leitos de UTI ocupados, hoje é baixo, 45% apenas, né? O que dá um respiro, dá uma folga aí para a área da saúde, para os médicos, enfim, né? Por falar no coronavírus, todo o país, né? O mundo inteiro, a mídia nacional e internacional inteira repercutiram aquela situação lamentável que ocorreu na Praia de Santos no último sábado, né? Um desembargador desacatando um guarda municipal, que ele não estava usando máscara, ele cismou que tinha que continuar usando, caminhando pela praia sem máscara, há um decreto municipal, já há muito tempo, de que todo mundo tem que sair de casa usando máscara. Tenha você já tido contato com o coronavírus, com o Covid-19, não é? No meu caso, por exemplo, ou, não é, as pessoas que ainda não foram infectadas ou que não têm sintomas, enfim, não interessa, não é? Tem todo mundo que sair de máscara e é o que a gente procura cumprir, né? E o cidadão do alto, né, o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resolveu desacatar o guarda municipal, que estava lá cumprindo o seu dever, né, cumprindo a sua obrigação, cumprindo a lei, e depois gerou aquela repercussão toda, quis ligar para o secretário Sérgio Delbel, enfim, eu sei que toda a mídia nacional repercutiu, e para deixar barato, né, o desembargador está, no mínimo, não é, desacreditado aí em todo o território nacional. É uma coisa absurda, né? Triste, né? Para a gente assistir uma situação dessas, mas aí está registrado, o que a gente vai fazer, né? Vamos discutir também a questão eleitoral, né? Mudanças no calendário eleitoral, e vamos saber exatamente como é que isso vai ocorrer aqui de acordo com as normas do tribunal e com a legislação, claro, né? Mas o que vai ser feito aí junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Lembrando sempre que a gente tem uma reprise, segunda a sexta-feira, aqui no Ponto de Vista, na Santa Cecília TV, a partir das 20 horas, 8 da noite, para você acompanhar também. Fernando Chagas está conosco mais uma vez, cientista político, sempre aí antenado com as coisas da cidade e do país, né, Chagas? Prazer revê-lo. Prazer, um abraço a todos, principalmente para os telespectadores, né? Hoje nós temos a presença de um jurista, mas só vou dar um pitaco, né? Quando um desembargador, qualquer cidadão, não se conforma com uma lei ou com um decreto, entende que é ilegal ou inconstitucional, tem os meios, os recursos necessários e as ações previstas em lei para recorrer. Não cabe à pessoa desobedecer um decreto, ainda que ele seja inconstitucional. Recorre e derruba o decreto, não desobedece uma norma que está em vigor. Mas aí tem um jurista aqui que vai falar isso melhor do que a gente, né? Só, de novo, o telespectador não deve mais aguentar, mas finalmente, se não fizer sol e não chover, o Paulo Guedes vai apresentar a reforma tributária. Reforma tributária, rapidamente, Boturão, não vai ser uma reforma tributária. Ele pretende apenas apresentar a CPMF com outro nome, uma CPMF estendida, que vai pegar também transações eletrônicas. Essa CPMF, na verdade, vem com o discurso de desonerar a folha de pagamento para gerar mais emprego. Mas, na verdade mesmo,
os especialistas dizem isso, essa desoneração da folha é para garantir um lucro maior para as empresas, já que as empresas estão numa situação muito difícil, não é de hoje por causa da pandemia. Hoje o Brasil não tem mais capital produtivo, tem capital financeiro. E como o capital financeiro hoje não rende nada porque a taxa básica de juros está muito baixa, eles têm que recuperar isso que eles estão perdendo no mercado financeiro. Então veio com uma CPMF dizendo que vai desonerar a folha de pagamento. Vai desonerar a folha de pagamento, sim, porém não vai gerar emprego. A Dilma já tentou e não conseguiu. Então vai virar o quê? Lucro para esses empresários, não todos, parte dos empresários. Hoje não produzem mais, não tem mais capital produtivo, tem capital financeiro. E é isso que eles buscam. Por isso hoje parte do empresário está apoiando a CPMF, quando no passado foi contra. Inclusive fizeram aquele pato amarelo, né? Quem vai pagar o pato é o empresariado. E o pior, vem na contramão do mundo hoje e da pandemia, porque esse imposto ele não vai incidir apenas sobre a movimentação da conta corrente, mas sobre as transações eletrônicas. Eu vou pagar o ICMS por comprar um aparelho de som. Se eu comprar pela internet e pagar com cartão de crédito, eu também vou pagar com cartão de crédito uma alíquota de 0,2. Então vai pagar duas vezes. É um imposto, uma contribuição, enfim, é um tributo que vem contra tudo que está sendo proposto no mundo hoje moderno, de desonerar sim a folha de pagamento, de se tributar transações eletrônicas, mas tributar apenas uma vez e não duas vezes. Ele vai pagar ICMS, vai pagar, ou não IPI, porque o IPI agora vai estar junto com a COFINS, e ainda vai pagar mais um tributo. Isto aí tem até repito, tem um jurista aqui, ou é invasão de competência ou é bitributação. Em síntese, eu acredito que não passe, o governo federal acredita que vai passar, porque hoje está todo mundo numa situação muito difícil. Ao contrário, eu penso que não passe, porque os municípios e estados não vão abrir mão de sua competência para tributar, para transferir para a União e viver de repasse. Vamos aguardar, amanhã ele deve apresentar essa proposta. Vamos aguardar a nova bomba, né, que vem para a cabeça de todos nós, com certeza. Participa com a gente depois de longo e tenebroso inverno, né, mas está de volta aqui à mesa para colaborar com a gente, trazer informações importantes. Nosso Manuel Marcelino, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, advogado, enfim, e que vai nos ilustrar aqui, não é? De acordo com essas mudança no calendário eleitoral e algumas alterações que possamos ter aí para as eleições do mês de novembro. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Marcelino? Muito bem, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aqui o meu Marcos Santana. Marcos Santana, que já todos os debates aqui que eu venho aqui a esta casa, ele acompanha aqui os trabalhos. Muito obrigado, Edgar, pelo convite de estar novamente aqui na Santa Cecília Televisão. E realmente nós temos novidades no calendário, principalmente nas datas, mas as normas, vamos assim dizer, o mecanismo todo dessa alteração vai ser editada uma resolução do TSE, que ainda não foi, tem que ser homologada pelo próprio TSE, em que vai disciplinar tudo, inclusive horários, os horários da eleição que eles vão sofrer alterações. Então, a princípio foi a mudança de data, a mudança de primeiro turno e segundo turno, tivemos também a mudança da data do registro das candidaturas, a propaganda eleitoral, e a prestação de contas também, que houve uma mudança também nas datas. Agora, parece que já é definitivo, eu não posso confirmar, mas a biometria parece que foi dispensada também, com o intuito, com o objetivo de evitar aglomeração, tá certo? Aglomeração. Eles querem também, parece, mas isso também vai ser objeto da própria resolução do TSE, os horários, que hoje o horário é até às 17 horas, se eu não me engano, ele passaria a ser às 20 horas. Então, ele passaria a ser às 20 horas e para evitar também a aglomeração. E querem também diminuir o número de eleitores no dia da eleição, por exemplo, se eram 340 ou 380, eles diminuem para 290, 270. Isso tudo para evitar a aglomeração. Então, muito bem. Isso, mas a princípio nós temos que aguardar a resolução do TSE, que é ela que vai disciplinar este processo eleitoral. Durante o programa, o Marcelino vai poder explicar com calma aí todas essas situações. Lá na ponta, o Marcos Santana, atento aí às informações que vão surgindo e a sua participação, não é? Que é sempre importante conosco. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar, meus amigos,
o desembargador da carteirada, o Siqueirinha, vai ser assunto durante um bom tempo ainda para nós, né? Eu só gostaria de destacar dois pontos que eu acho fundamentais nesse momento. Primeiro, o seguinte, que o Siqueirinha é um ser humano de um tipo muito ruim, daquele tipo de que é melhor a gente atravessar a rua para não encontrar pela frente, né? E nesse sentido, ele sendo humano, ele não chega na porta do gabinete do desembargador dele, ele tira um macacão e passa a ser um desembargador completamente despojado de qualquer tipo de sentimento e subjetividade. Ele leva para dentro do gabinete toda a sua personalidade, seu histórico de vida, os seus valores que ele demonstrou no sábado diante daquele guarda municipal. E o receio é que esse tipo de comportamento acabe contaminando as decisões que ele tomou ao longo do caminho. Então, isso aí é uma questão que merece uma reflexão muito apurada. Outra reflexão que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: o Siqueirinha certamente vai ser punido, porque ele já tem outros antecedentes, não só junto a outros guardas municipais, mas também dentro do próprio Tribunal de Justiça, outros episódios lamentáveis, e ele vai ser punido. Só que a punição dele, no limite, vai ser a aposentadoria compulsória recebendo. Então vai restar o Siqueirinha amargar uma aposentadoria de R$50 mil em Miami. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre boa noite para você que está na reprise. Lembrando, 2h30 da tarde o programa termina ao vivo, né? Até a reprise que começa às 8, até Deus duvida de algumas coisas que podem ocorrer na confusa República Brasileira, né? Só registrando, o Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, testou positivo, pelo menos diz ele, né? Que testou positivo para o coronavírus e disse que está tomando lá uma trinca de medicamentos. Azitromicina, que é bastante aceitável, né? Eu também tomei, foi isso que eu usei para combater o problema pulmonar, pequeno problema que eu tive. O meu foi pequeno, graças a Deus, não tive crise respiratória nenhuma, enfim, né? Além de muita febre, dor de garganta, dor no corpo, aquela coisa toda. Ivermectina, né? Para verminose, deve ser, né? E cloroquina, né? Então tá lá ele fazendo o serviço junto do que o chefe manda, né? O chefe manda ele falar, ele vai lá e vomita essa bobajada toda na cabeça da gente, né? Daí tem uma diarreia intestinal brava, né? Porque esses medicamentos, o azitromicina é um antibiótico forte, né? Forte. Mexe com um pouco da flora intestinal, mexe com o estômago, essa coisa toda. Mistura com o vermicida, do ivermectina, e o cloroquina, que ninguém sabe que tipo de efeito pode dar na pessoa, então, boa sorte ao Onyx Lorenzoni. Números do Covid-19, vamos nós aqui mais uma vez, né? A cidade de Santos com 13.094 casos, 425 óbitos. Na Baixada Santista, 22.986 casos, 1.222 óbitos, né? E como eu disse há pouco, apesar de estar estacionado, né? O número de óbitos aqui na cidade, na região também, a coisa ter sido mais controlada, a gente lamenta profundamente. Desejamos sempre aí desejamos sempre os sentimentos, né? Os pêsames a todos que perderam aí um parente, pai, mãe, avô, tio, um filho, enfim, um amigo próximo, por conta do Covid-19 aqui na Baixada. No estado de São Paulo, 415.049 casos, 19.732 óbitos, né? E no Brasil, 2.099.896 casos, 79.533 óbitos, estamos chegando a 80 mil óbitos, evidentemente que a essa hora já chegamos, né? Aqui no programa ao vivo, quando são 13h45, né? 13h46 aqui no nosso horário ao vivo. Você que está acompanhando a reprise já tem um outro boletim aí com outras informações, obviamente que já ultrapassamos os 80 mil óbitos no Brasil, lamentavelmente, né? Bom, seguindo aí a carruagem, né? Tem um vídeo do desembargador aí, se tiver pode soltar aí, a gente
comenta rapidamente. Esse assunto já foi muito debatido. Aí está aí. Olha ele aí. Por favor, mas por decreto eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas sou obrigado a usar. Olha, outro dia quem queimou caminho... Vou desembarcar um pouco, desembarcar. Ele quer feito como tá, 450, mais 4,500. Aí eu peguei, amassei e joguei na cara dele. Se eu quero que eu jogue na sua cara, faz aquilo. Não, se eu vai jogar na minha cara, não vou fazer. Vou fazer ou você joga na minha cara? E em seguida você já fala com o Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. 13 horas. Delbel? 13 horas. É, do desembargador Eduardo Siqueira. Povo bem, e o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC aqui, um rapaz. Ele falou que. Eu falei, vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, eu falei, olha, isso não tem. Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. O celular, o senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar o celular do senhor. O Delbel está aqui. Não, imagina, você não é isso aí. Você está casado, você está acabando de se você jogar em via pública, você vai ser roubado por despejo de via pública. tá. Não também faz. Cuidado com dados, aí passa outro. Pronto, tá aí. Já vimos aí o bastante, a gente acaba vomitando O mundo aqui, inteiro né? já viu, né? No horário do almoço, as pessoas podem sentir aí o estômago virado por essa cena absolutamente patética promovida por esse desembargador, que devia ser o primeiro, como autoridade que é, né? Devia, no mínimo, dar um exemplo de cidadania e de respeito àquilo que está proposto aí, que está colocado pela administração municipal, praticamente no Brasil inteiro, né? Existe esse regramento. A gente viu recentemente um caso no Rio de Janeiro, né? Em que uma mulher, né? Que acabou depois perdendo emprego, e o marido acabaram sendo advertidos, porque estavam lá no meio de uma balada não, estavam na rua, nos barzinhos, enfim, do Leblon, e o guarda municipal também fez o mesmo papel. Falou, vocês não podem ficar aqui sem máscara, tem que usar máscara e tal. Cidadão não, é engenheiro civil, não sei o quê, muito melhor do que você. Ou seja, eu queria dar os parabéns, em primeiro lugar, né? Acho que acima de tudo a gente tem que parabenizar o guarda municipal, o Cícero Hilário Rosa Neto, foi esse que deu a multa aí ao desembargador, e o companheiro dele também, o Roberto Guilhermino, estava junto à viatura, tiveram uma postura absolutamente sóbria, né? Absolutamente correta, única e simplesmente cumpriram a legislação, cumpriram a regra, o que foi dito aí, várias emissoras pelo prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e pelo secretário de Segurança, Sérgio Delbel. Cumprimento a ambos também, parabéns ao prefeito pelas declarações, né? E parabéns ao Sérgio Delbel também pelo equilíbrio. Não é surpresa nenhuma para nós, conhecemos o Delbel há muitos anos, explicou por que é que o cidadão tem o celular dele, enfim, já de uma outra oportunidade. E fica essa história, essa questão da carteirada, do sujeito se achar acima da lei, né, Chagas? O grande problema é que uma pequena parte da população, né, Manuel Dias Marcelino, pequena, principalmente de algumas autoridades, elas estão acostumadas com o passado, de dar carteirada, de ofender. Sabe com quem eu estou falando? Sabe com quem? O famoso. Com quem você está falando? Sabe com quem você está falando? Isso passava despercebido. Hoje, com o celular, hoje com a tecnologia, revela. Então, as pessoas, no mínimo, têm que mudar o seu comportamento. E, nesse ponto, a tecnologia favorece bastante. Mas, independentemente disso, principalmente sendo um desembargador, um homem que decide o destino das pessoas, um homem que deve cumprir a lei, ter uma atitude dessa, uma coisa é um cidadão, às vezes, comum, e tomar uma atitude dessa que é reprovável. Outra é um desembargador. É um fato muito triste. Espero que seja realmente isolado e que isso não se repita. E o que me entristece, o judiciário, que deve ter uma respeitabilidade, e tem, e é um poder sério, e deve ser respeitado, teve sua imagem denegrida por causa de um ato de uma pessoa, de uma pessoa que deveria, ao contrário, falar para a população, mostrar para a população como um cidadão deve se comportar. Repito o que eu falei no início. O decreto é inconstitucional? Recorre, mas não desobedece desta forma. Espero que isso não esbarre
na credibilidade, na legitimidade do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu acredito que ele vai ser realmente punido, punição administrativa, mas a maior punição que ele teve foi essa, a punição social. Hoje, com a tecnologia, a punição social tem mais peso do que, às vezes, uma punição administrativa como uma advertência. Foi uma desmoralização em rede nacional, repetidamente, né, em rádio, em TV, em redes sociais, pelos sites da internet, enfim. Manuel Marcelino queria ouvi-lo. Né? Um caso triste, né? Triste. Pelo menos na nossa visão aqui, né? Eu endosso as palavras todas que você falou, que o Fernando e o que o Santana falaram sobre isso. Isso aí eu vou dizer para você com propriedade, com segurança. Isso é um fato isolado. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal de justiça do Brasil. É um tribunal de justiça com aproximadamente 360, 363 desembargadores. E se nós temos hoje no tribunal casos como deste, que extrapolou, que se excedeu, que carteirou, é fato, assim, é raro, é desprezível, são 5 ou 7 desembargadores que às vezes podem ter algum incidente, que respondem a processos disciplinares de todas as formas, de toda a natureza, mas, sinceramente, isso aí eu vou fazer uma defesa do tribunal, porque é um tribunal sério, é um tribunal que pune, tem juízes que são punidos, gente muito séria, a começar pelo presidente do tribunal, que é o desembargador Geraldo Pinheiro Franco, que é uma pessoa de uma idoneidade, de uma competência, de uma seriedade a qualquer prova. E eu acho que o desembargador Siqueira, ele ontem não acordou bem, ou ontem também, parece que sábado. Sábado, eu acho que ele não acordou bem. Já pela segunda vez, né? Porque tinha um episódio anterior. Né? Eu conheço, é uma pena, ele se excedeu, ele extrapolou o bom senso, os limites da tolerância, e como você bem mencionou, os guardas tiveram uma postura ética, uma postura funcional exemplar, tá certo? Que podiam perder até o controle e podia acontecer aí outras coisas, que graças a Deus não aconteceu, ficou nesse nível de amassar papel da multa, de jogar no chão e tal. Então eu acho que o Siqueira, o desembargador Siqueira, se excedeu. Ele tem que responder por isso, ele vai pagar por isso. Ele tem um processo que parece que seria aberto hoje no Conselho Nacional de Justiça, e ele teria também no famoso CNJ, que é mais conhecido como CNJ, e ele também parece que seria instaurado um processo também na Corregedoria do Tribunal de Justiça em São Paulo. Ele seria aberto também. Ele tem direito a se defender, ele tem direito a contar a versão dele, ele tem direito a constituir um advogado, um contraditório, é um direito dele, que ninguém lhe pode tirar, mas isso tem. E você falou bem, isto deixa uma lição que eu também já há muito tempo que eu venho amadurecendo essa famosa frase que o brasileiro é cordial. Não é tão cordial. Nós deixamos aqui a cordialidade de lado. Eu não vejo nenhum brasileiro cordial que o brasileiro é. Né? O famoso homem cordial. O brasileiro é homem cordial. Não é tão cordial assim, não. Então é uma pena que isto fica, porque o judiciário já vem sofrendo um desgaste muito grande. Os senhores sabem muito bem, já trouxeram várias personalidades aqui nesta mesa, acompanham na imprensa diariamente, a começar pelo Supremo. Agora foi o STJ através do presidente, e o judiciário vem sofrendo desgaste que às vezes por um ato praticado por um, paga todo mundo. E que não é essa a realidade, que todos nós sabemos que existe gente muito séria, gente extremamente idônea, tá certo? Cumpridora das suas funções, exercendo a sua judicatura com dignidade, que honram a toga. É uma pena que pega um fato isolado, macula toda uma categoria, toda uma classe de desembargadores que tem já um bocado de anos nas costas, que estão lá em São Paulo judicando, e é muito chato, isso é muito triste, e para nós. Até, inclusive, o prefeito foi muito feliz numa colocação da carta dele aos santistas, que Santos não é a cidade da carteirada. Foi interessante essa frase que ele colocou. Então, eu acho lamentável. Inclusive, que eu conheço, família tradicional de Santos. O Siqueira tinha um pai que era fantástico, era um homem muito digno, muito sério, juiz de direito. Eu não tenho certeza, Edgar, e Chagas e Santana, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu acho que foi ele que inaugurou o fórum em Santos, aquele fórum da Praça Zé Bonifácio, quando ele era juiz. Eu não tenho certeza. Família tradicional, é uma pena que isso aconteceu, mas vamos tocar, ele tem o direito de se defender, contar a versão dele, mas isto não é bom neste momento que nós estamos vivendo hoje. Ainda por cima rasgou
a multa e atirou ao chão, na areia. Né? Ainda tem esse outro Tomou crime. outra multa. pra pô. resolver. Outra multa. Outra multa. Vamos para o break, rapidamente tem algumas participações, já estouramos o bloco, em Exatamente. instantes a gente retoma aqui o ponto de vista, já. Muito bom, estamos de volta, a sequência aqui do nosso ponto de vista, o Fernando Chagas aqui conosco mais uma vez, o doutor Manuel Marcelino participando nesta edição do Ponto de Vista, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e o Santana tem algumas participações. Isso, Primeiro, o Uriel Vilas Boas, ele pergunta sobre como vai ser a reação do Tribunal de Justiça. Já falamos aqui que nesse caso aí não vai imperar o corporativismo, até porque o desembargador Siqueirinha já tem um precedente dentro Com certeza, a Corregedoria recebe o processo, ele cabe, se quiser responder, ele cabe o direito de defesa do desembargador, cabe o contraditório, mas ele não há esse corporativismo que todo mundo fica com isso. Nessa situação não há, como em outros também não tiver. Marcelino, e também aqui o Luiz Armesto e o Denis Dias de Araújo pedem para a gente comentar a postura, o comportamento do secretário de Segurança, Sérgio Delbel. Já falei aqui, né, a respeito da postura, não é novidade para ninguém. O Sérgio Delbel é um sujeito extremamente preparado, né? Foi um dos... diferenciado. Diferenciado. Foi um dos principais, dos melhores comandantes que nós tivemos da Polícia Militar do Estado de São Paulo aqui na Baixada Santista. É o CPI 6, né, Santana? Sim. Se não estiver enganado, CPI 6, né? Foi um dos melhores comandantes que tivemos aqui, correto, sério, né? E competente, né? Atuante. Foi policial da Rota em São Paulo, portanto, sabe onde mora o perigo, né? Conhece os segredos da bandidagem toda, enfim, né? Mas se apurou, né? E hoje exerce com muita competência. Hoje não, já há 7 anos e meio aí, o cargo de secretário de Segurança de Santos, também com uma competência, com elegância, né? Com a capacidade que lhe é peculiar. É um grande exemplo, né, o Sérgio Delbel. Né? E um maior exemplo que ele deu, não só para o desembargador, mas para todos, principalmente para superiores em administração pública, né? Ele garantiu a autonomia do seu servidor público. Isso é muito importante. Ele não recebeu o telefonema e garantiu que o agente do guarda municipal autuasse e mantivesse a sua postura. Isso é fundamental. O superior garantir o cumprimento da lei pelo seu servidor, independentemente da figura que reclame de uma multa ou ligue dando uma carteirada. Olha, eu dei uma carteirada, me lembro uma vez na vida, eu estava com o crachá da Rádio CBN Santos, aqui na época do Grupo Tribuna. Eu ia votar, cheguei no local de votação, a fila enorme, estava chovendo, a gente fazendo a cobertura das eleições de 1998, eleições gerais. Eu falei para o mesário, amigo, se você não me deixar passar na frente, eu vou embora, porque eu estou no maior pau. Ele falou, não, pode entrar. O pessoal olhou assim, meio estranho, entrei rapidamente, assinei, votei, no instante e fui embora. Foi a única vez na vida que eu usei um crachá assim para me resolver uma situação rapidamente. Eu acho que até é possível você dar uma carteirada. Num caso de saúde da família, caso de doença de alguém próximo, enfim. Não é o correto? Não é o correto. Mas você até compreende, até releva, tinha alguém doente, alguém que passou mal, né? Uma coisa desse tipo, você até pode relevar. Agora, uma situação dessa, o cara querer entrar, andar na praia sem máscara, no momento que nós estamos vivendo, depois de tudo que nós passamos aqui, 120 dias de paralisação, pessoal com seus comércios fechados, empresas paradas, gente que perdeu emprego, olha, tenha santa paciência. Edgar, eu tenho a minha carteira funcional há 2 anos e meio. Eu nunca utilizei esta carteira para nada. Eu uso a da OAB, que é mais fácil para identificar a idade, sabe como é que é? Em São Paulo não pagava metrô. Eu nunca usei, Santana, nunca. A minha carteira, que eu tenho há 2 anos e meio, podia utilizá-la em diversas situações. Nunca. Eu acho que espero não usá-la. Com certeza. Se você estiver numa situação difícil, né? Enfrentando algum problema, naquela ocasião tinha uma fila de umas 12 pessoas aí e eu tinha hora para voltar para o estúdio, né? Eu estava fazendo a cobertura da eleição. Você estava trabalhando. Eu estava trabalhando, uma confusão danada, entendeu? E aí eu mostrei o crachá, ele me deixou entrar. Né? Aliás, a imprensa tem essa possibilidade no momento de eleição, né? E a gente, o diretor da sala, né? O mesário, responsável pela sala de votação, fez esse favor, me deixou passar na frente de todo mundo. Fora isso, sinceramente, não me lembro de outra
em outra ocasião. Há um caso de doença, eu repito, você até releva uma carteirada, né? Mas numa situação dessas, tenha paciência. Quer mais alguém aí? O Alexandre Paiva, ele lembra aqui mais 2 episódios de carteirada. Ele diz que não é exclusividade dos magistrados. Ele lembra aquele caso do hospital sanitário no Rio de Janeiro e de um policial militar que foi humilhado em situação parecida em Alphaville. Isso que um também. sujeito estava bem alterado lá, falou, aqui é Alphaville, né? Fez aquele barco todo, né? Isso aí acaba acontecendo, né? Realmente a gente tem que lamentar e tem que cobrar agora, não é? Do Tribunal de Justiça, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né? Para que alguma coisa, uma providência seja tomada em relação a esse desembargador Eduardo Siqueira, né? Marcelino, eleições 2020, alteração da data para 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, os locais onde houver necessidade do segundo turno, né? Satisfez aí o Tribunal Regional Eleitoral, eu acho que com prazo maior, né? Momento, evidentemente, que indicava isso já, né? O nosso Tribunal Eleitoral, que é o maior tribunal do país, nós temos 33 milhões de eleitores, é coisa de louco, é o maior tribunal do país eleitoral. Nós, inclusive, diante dessa pandemia, diante desse quadro, deste cenário no Brasil, nós montamos um chamado gabinete de crise. Então, esse gabinete ele é composto de 2 advogados, 2 juízes e 2 desembargadores. Eu não tenho certeza se há um médico, nós temos um médico também e um jornalista. Então, o gabinete de crise, eu não tenho certeza da composição. E ficou tratando sobre o adiamento das eleições, mas sempre em estrita obediência ao que determina o TSE. O TSE é o órgão que ele é o que determina, que controla, tá certo, as eleições no Brasil, sejam elas majoritárias ou minoritárias. Para nós, eu acho que foi muito importante não adiá-las para o ano que vem, como queriam muitos vereadores, que queriam um adiamento, logicamente, com outros interesses, de permanecerem nos cargos. E para nós aqui do Tribunal de São Paulo foi bom. Nós agora estamos correndo contra o tempo, porque um dos fatos mais importantes, dos requisitos mais importantes das eleições, que pouca gente sabe, são os testes das urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas elas têm que ser testadas com uma determinada antecedência, elas têm que ser, vamos assim dizer, substituídas se apresentarem problemas técnicos, problemas de funcionamento, e às vezes você não tem essa disponibilidade da urna. Você tem que treinar todos o pessoal que manipula e que trabalha com a urna eletrônica. Então, nós quando vemos uma eleição, vimos que a urna está lá, bonitinha, colocada, instalada, nós não temos ideia o que veio por trás até aquela urna estar ali instalada. Então, o problema maior do tribunal era ver as urnas, fazer os testes com as urnas, considerando o tamanho do estado de São Paulo. Se nós estivéssemos num estado pequeno, em que um colégio eleitoral pequeno seria mais fácil, mas São Paulo, ele mexe com a eleição praticamente do país todo. É o que comanda. Se nós pegarmos as pesquisas no dia da eleição, começa, né? É São Paulo. Aí como é que vai São Paulo? Como é que vem Minas? São os estados grandes que... Decide a eleição nacional. Exatamente. Então, conduz, né? São Paulo, vamos assim dizer, influencia muito. Então, esse calendário foi alterado, Edgar, Chagas e Santana, esse calendário foi alterado, eu acho que foi um bom senso do próprio Congresso Nacional em alterá-lo e não deixar passar para o ano que vem. Tá certo? O importante é manter a eleição este ano. Seja o primeiro turno e cidades onde houver segundo turno, que vai ter, ainda tudo este ano. Já ouvi reclamações, mas nós estamos no Natal, como é que vai ser a eleição no Natal? Qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum você ter eleições em período de natalinos, até porque, diante desta pandemia, eu acho que o nosso Natal este ano, os festejos natalinos vão estar todos completamente... Caseiros, né? Serão mínimos. Todos né? alterados. Então não vai ter aquela loucura de você estar entrando em shoppings, em lojas, fazendo aquilo que nós sempre fazíamos, de comprar presentes. Antigamente, nós tínhamos, essa mesa aqui já tinha cartão de Natal que você ia mandar, responder os cartões de Natal, né? Agora não tem mais cartão de Natal. Não tem mais cartão de Natal, não existe. Se você chegar numa banca de jornal... Tudo pelas redes. É tudo. Então, veja bem, então eu acho que foi muito importante essa alteração e o Tribunal de São Paulo viu com bons olhos, através do nosso presidente e da cúpula toda, que achei que foi extremamente importante para o país, para São Paulo, para o país, e até para o próprio eleitor, que não vai ter mudança, porque alterar mandatos, então nós temos uma emenda que colocou a coisa. Agora aguarda a resolução para ver, disciplinar os registros, tudo. Além do aspecto legal,
uma questão que me preocupa muito, a operacionalização disso. Isso. Inclusive, aqui no programa a gente falava sobre isso. Primeiro, a distribuição de urna, a adaptação da urna. Mesários, Mesários. a convocação de mesários, as urnas. Por exemplo, nós vamos ter o problema do idoso, o grupo de risco, o grupo de risco. Para começar, a distribuição das urnas, como é que isso é feito? Como é que é essa testagem? Essa distribuição- Quanto tempo leva isso? Não é com vocês? Isso não é comigo. Essa é uma parte tá. funcional, que seria a parte do tribunal que nós temos, um secretário-geral do Tribunal Eleitoral, que ele só faz isso. Mas elas costumam ser distribuídas o quê? Quanto tempo antes? Elas geralmente vão para os municípios das eleições mais ou menos uns 15 dias antes. 15 dias ainda. Tem bastante tempo. Elas já ficam lá. Agora, essa operacionalidade, como é que trabalha isso, eu não posso responder a vocês. e nem Agora, aos a questão aos do ouvintes. distanciamento social. Vai haver. Vai haver. Por exemplo, a biometria. O ministro Barroso acabou com a biometria alegando que você passando o dedo, né? Como é que chama? Você tem o contágio. Ele seguiu uma orientação médica. Eu questiono. Não sei até que ponto. É só passar e passa o gel e acho que vai em frente. Então, eles tiraram a biometria por causa disso. Que tem o contato com a máquina. Você tem o contato quando você vai a um banco, você tem a biometria, já deixou lá. Mas isso aí acho que era perfeitamente, solucionável no caso. Então, isso foi uma coisa que acabou. A outra, aglomeração, não vai ter. O número de eleitores, não vai haver. A biometria seria, você não precisa sentar lá no mesário, assinar, mostrando... Vai voltar o livro assinatura. Exatamente, você bota o dedo lá e tal, e como faz no banco. Volta a assinatura do livro. Só que você não pode esquecer também que na urna você também vai digitar. Exatamente. Agora, por exemplo, a convocação de mesários, a convocação de quem... outra coisa que eles também querem mexer, o número de eleitores por sessão. Tá certo? O número de eleitores por sessão. Então deve aumentar o número de sessões? Eles vão aumentar, não, as sessões, mas vai aumentar o horário. Então, por exemplo, se você até marquei, eram 430 eleitores, o máximo, por sessão. Vai cair para 380. Então, diminui 50 eleitores por sessão. Vai diminuindo. Pode ser que tenha horário determinado? Vai ter horário determinado. Vai ter horário determinado. 60 a 65. E vai ter a prioridade do como é que chama? O preferencial, o idoso, etc. Deficientes. Esses vão voltar de manhã. Vão voltar de manhã, por exemplo, e fica mais à tarde. Marcelino, outra questão, a gente está falando da mudança dos prazos aí do calendário eleitoral. As eleições do primeiro e segundo turno vão ser em novembro. Em novembro. Então, e aí, entre a consagração do resultado e a posse, vai ter um intervalo menor, né? Um intervalo menor. Então, os recursos aí vão ser um intervalo... Eu acredito que pode ter algum risco aí de encavalar no meio do caminho, de algum tipo de problema? Deixa eu fazer um break, dá para aproveitar e fazer um break, aí você vai responder isso com mais calma no último bloco e a gente foca em outros temas importantes para o Manuel Marcelino poder nos explicar aqui. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta na sequência do Ponto de Vista. O Marco Santana rapidamente aí resume aí o questionamento para o doutor Manuel Marcelino poder nos esclarecer aqui. Isso, doutor, com a mudança do calendário, vai mudar alguma coisa em relação aos prazos depois da consagração do resultado oficial da eleição? Não, os prazos eles continuam, eu estou vendo aqui, inclusive, num dos últimos dias de dezembro, seria o último prazo para os candidatos apresentarem as contas, entendeu? Também é um assunto extremamente importante que muito candidato não leva em conta, despreza a importância que é a prestação de contas, porque ele sabe que as consequências de eventual candidatura dele em outra eleição vão atrapalhar a sua pretensão, seus objetivos todos, se as contas dele não forem aprovadas. Então, vamos assim dizer, essa exiguidade de prazo, ela não vai interferir em nada, porque isso também já foi tudo bem planejado e disciplinado pelo TSE. Doutor Manuel, pois não, Fernando. Numa hipótese, ele apresenta as contas são aprovadas, mas depois aparece um fato novo e que mostra que aquelas contas estão irregulares. Corre o risco de ter uma cassação? Então vamos lá. Ele tem o prazo para prestar contas, ele vai ter que apresentar contas. O juízo monocrático da cidade dele vai dizer que as contas estão... O juízo, quando nós chamamos juízo... Desculpe, uma linguagem jurídica. O juízo monocrático é o juízo aqui, por exemplo, da comarca de Santos, que é o juiz eleitoral. Ele aprova ou não aprova, ele recorre se as contas foram aprovadas e vem para o meu tribunal. Meu tribunal, o Ministério Público entende que as contas também, tanto o promotor local como o promotor, que é o chamado procurador eleitoral em São Paulo, ele também entende que as contas dele têm que ser desaprovadas. Ele recorre,
o meu tribunal confirma ou não a sentença da cidade onde ele foi candidato. Este processo vai ao TSE também. Enquanto está em curso e não transitou em julgado, ele pode se candidatar de novo. Então, mas dificilmente aparece um fato novo no curso do feito. É difícil aparecer. E mesmo que apareça, ela não pode. Naquele processo, não. Teria que ser objeto de uma nova ação. Agora, você falou dos juízes eleitorais. Em Santos são 3. 3 eleitorais. São 3 eleitorais. Definidos pelo tribunal? São definidos, são escolhidos e homologados pelo meu tribunal. Já estão definidos? Eu tenho 2. Se eu não me engano, é o doutor Cláudio Vilar, da 2ª Vara Cível de Santos, e o outro é o doutor Joel Birello, da 6ª Vara Cível. Tem o terceiro, que é uma juíza que eu não lembro agora o nome dela. Não sei, são 3 juízes de Santos, que são 3 zonas eleitorais. 3 zonas. Aqui em Santos são 3 zonas eleitorais. 18, 272 e 273. 273. Então, cada juiz tem a sua. Cada são um dois, deles fica responsável, mas tem um que fica, na verdade... É o chamado comando, o que, se eu comando. não me engano, seria o doutor Joel Birello, eu não tenho certeza. Tá Esses certo. nomes são homologados pelo tribunal em sessão plenária. São os 3 que vão sofrer, Vão sofrer aí que vão, são em sessão plenária. sofrer aí com a pressão Vão toda. ter aí. muito trabalho. Hoje Mas está mais são- tranquilo são- pouco a coisa, né? O Joel situação. Birello é um juiz extremamente experiente, já foi juiz eleitoral, conhece muito essa matéria, então tranquilamente vai levar isso. A outra juíza ou juiz eu não conheço. Agora o Cláudio Vilar também é um juiz experiente também. Doutor Manuel, colocar o senhor numa saia justa. Veja senhor lá Temi. o que eu posso, hein? Veja lá. Hein? Não me comprometa, Fernando. A grande preocupação hoje, no dia a dia, são as fake news. São. Fake news, verdade. Famosa E fake o news. tribunal tem hoje condição, não só o seu tribunal, mas o Tribunal Superior Então, Eleitoral se você me permite, esse é um assunto que eu posso falar, Santana. Deixa eu explicar. As fake news, elas hoje tomaram uma dimensão, no meu entendimento, no meu sentir, no meu... Monstruosa. Tomou uma dimensão que hoje tudo é fake news. Tudo. Por causa das redes sociais. Elas divulgam um fato, até você constatar que é fake news ou não, você tem um caminho pela frente. Vamos Difícil. olhar do ponto de vista eleitoral, que é a minha área. Não vamos combater as fake news, pode tirar o cavalo da chuva, pode tirar. Nós não vamos combater fake news com projeto de lei. Se todo mundo pensa que vai combater, é como se você, como disse o ministro Barroso com muita propriedade, é como querer parar o vento, segurar o vento. Você não segura o vento, tá certo? Você não segura, as fake news você não segura. O que você pode é diminuir, desestimular com penas pesadas, com penas, vamos assim dizer, que sensibilizem as redes sociais aquele que divulgou, disseminou. O que é uma fake news? É mentira. É uma mentira. É um falso conteúdo que tem o objetivo de macular alguém, de prejudicar alguém, de fazer mal a alguém. Do ponto de vista eleitoral. Estou falando aqui do ponto de vista. Eu não vou entrar em fake news do executivo, eu não quero. Essa não é minha área. Eleitoral. No eleitoral. Então, como é que eu vou controlar? Há 2 anos, quando eu entrei no tribunal, foi interessante que as penas contra as redes sociais, Facebook, Google, mas principalmente o Facebook, eram penas leves. Então, o que é 100 mil reais, 50 mil reais para o Facebook? Isso não é nada. Ele era obrigado e compelido a tirar, tá certo? Aquela fake news, era obrigado a tirar e não tirava. Começamos a aumentar as penas nos julgados, as penas começaram a ficar pesadas e eles se sensibilizaram e viram, não, para, então vamos começar a obedecer. Então tira aquele conteúdo falso que estava prejudicando uma campanha, estava prejudicando um candidato e tira e eles começaram a tirar. Eu acho que esse seria o caminho. Penas pesadas, são multas pesadas contra as redes sociais, depois que o processo já teve todo o seu trâmite e prova que não era fake, que era fake news. E outra coisa, o próprio público, ajudar o eleitor, aquele que manipula o celular, aquele que manipula a rede social, que também tem que fazer tem que colaborar também. Sabe, não adianta jogar tudo no poder do judiciário e o judiciário se vira, não, você é que faça a triagem, é fake news, não é fake news. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que cada um tem que dar a sua parcela de contribuição. Tá certo? O próprio candidato, o partido. E o partido? O partido quando é que entra nisso? Marcelino, E o candidato? uma informação que confirma o que você está falando aí é que recentemente o Facebook começou a rever a sua política com relação a fake news, a partir do momento que começou a sofrer fortes restrições, boicotes de grandes lógico, empresas, mas não tem. porque se mexeu na parte mais sensível Mais da sensível, empresa, que é o bolso. Né? Porque ela falava que eu não tenho nada a ver com isso, eu sou apenas a plataforma, eu crio um ambiente aqui, as pessoas que colocam as informações, mas a partir do momento que ela percebeu que o faturamento dela estava caindo, ela já tinha os mecanismos
para fazer esse tipo de controle, né? De acabar com as fake news, né? A partir do momento que mexeram no bolso dela, aí sim ela por aí. ela tomou uma atitude. É por aí, porque não adianta, o Chagas, Edgar e Santana, não adianta você querer com um projeto de lei que estão em trâmite, né, no Congresso, não decidem, não vai diminuir um pouco, mas você não consegue. Agora, tem uma maneira, como falou aqui o Santana, como eu tinha falado, são multas pesadas que você desestimula e você pensa duas vezes em divulgar essa notícia, que ela dissemina, ela traz o mal, ela traz uma mentira que é fake. Eu não gosto dessa palavra fake, é falsa. É falsa. Aqui é Nossa, tudo mentira, mania é. do fake. Tudo mania do- Então, do anglicismo aqui, a coisa é demais. Então, veja bem, então são coisas que por exemplo, o tribunal estava tão preocupado nas últimas eleições, que o meu presidente, o Nuevo, e antes foi até o outro presidente, o Calduro Padim, que eles fizeram seminários e seminários diversos no próprio tribunal, com as redes sociais, para nós tentarmos amenizar e uma colaboração deles. Então eles têm que colaborar, o partido tem que colaborar, o candidato tem que colaborar, os seus cabos, como é que chama? Cabos eleitorais têm que colaborar. Agora, tá certo? O eleitor não, o eleitor está ali, mas falaram com o candidato X, o Y não é isso, ele era de um partido, mas ele tem um problema aqui, ele está na Lava Jato, aí você vai ver se ele estava na Lava Jato, se ele não estava até você chegar na Lava Jato, se o nome Já dele... denegriu, cara. Pô, já acabou. Desmentir é muito É difícil. muito difícil. Até muito mesmo para o complicado. jornalismo É, do dia a muito. dia. Esse é muito difícil. Mas aí, Fernando, vocês são jornalistas. Edgar, eu estou numa mesa de jornalistas e eu sou o único que não sou jornalista. Aí também tem a imprensa que colaborar. Vocês me desculpem, se a imprensa também não ajudar, porque é muito fácil você levar a notícia. Com certeza. Você me desculpe, mas Sem é muito checar. fácil. Checa, Essa sabe? coisa de Sabe? buscar Aí você- a velocidade, a informação a qualquer custo, gera Sabe? Você coloca na problemas imprensa sérios, de hoje né? que o candidato tal, ele foi, hoje o nome dele incluído na Lava Jato, de São Paulo, que é que nem teve agora com o Alckmin. Você tem que saber, peraí, não põe essa notícia, pronto, já está o nome dele circulando, Marcelino, que o deputado tal, ou o vereador, que é candidato a vereador, ele está na Lava Jato. E não está. Mas até tirar esse nome dele... Não, E outra coisa, viu, Fernando, uma coisa muito grave, que são aquelas pessoas que se dizem jornalistas independentes, quando na verdade são militantes, tanto da direita quanto da esquerda, né? Os de extrema direita, os bolsonaristas, os petistas, que eles dão apenas aquela versão do que eles imaginam que seja a realidade, que na verdade não corresponde. Então, é preciso ficar atento aí, realmente checar a informação, e não cair mas nesse é lógico, canto esse seminário ligado. que nós fizemos no tribunal, Fernando e Santana e Edgar, esse seminário que nós fizemos, chamamos os órgãos de imprensa, todos. Foi o Estado, foi a Folha, foi o Globo, ainda não tinha a CNN, não tinha chegado há 2 anos, mas foram todas as revistas, a Veja, Isto É, Época, foram todas, escuta, queremos a colaboração também da imprensa. o jornalista tem que ter Não, responsabilidade de sabe, checar. porque é muito fácil você jogar a notícia e deixa os outros, sabe? Então, o que é uma fake news? É um falso conteúdo Ou com o objetivo de... Uma mentira ou uma distorção. que vai trazer e vai, vai imputar um fato que geralmente é criminoso a determinado candidato, quando na realidade não era. Depois, já, como você falou, o estrago está feito. Está feito. E doutor Manuel, Desculpe, eu ia alongar, mas... o que nós víamos? Antigamente a gente colocava um papel apócrifo. É. Os jornais apócrifos. Rodava ali, rodava ali na Praça Mauá e tal. Hoje não, você coloca na rede, toma a dimensão mundial. Caso do No Siqueirinha. caso do desembargador, Toma a dimensão mundial. Para você desmentir isso, nossa o Senhora. estrago já foi feito. É isso que eu digo para você, a importância que é a imprensa no processo eleitoral e a importância que é a rede social, que é isso que nós temos, essa preocupação. Hoje vamos sofrer, sabemos que é uma luta, eu não digo inglória, mas é difícil de vencê-la, mas tentar aos poucos, conscientizando o eleitorado, conscientizando os partidos políticos, que esse não é o caminho. É melhor, em relação à mídia, né? É melhor você tomar todos os cuidados antes de divulgar uma informação, né? Checar todas as fontes direitinho, como a gente estava acostumado lá atrás, do que depois você ser obrigado a desmentir, tá certo? Nós demos aquela informação, assim, assado, do fulano de tal e tal. Na verdade, tal, essa senhora tem que desmentir aquilo que foi dito assodadamente, com pressa, enfim, né? Para passar. E até o pessoal que faz pauta, né? Outro dia aconteceu um caso curioso aqui em Santos, não vou nem citar quem foi, nem aonde foi, mas foi profundamente lamentável, né? Confundiram o Jesus com o Genésio, completamente, né? E emissora de porte grande aqui, né? E o pessoal já costuma tarimbado, né? Que não podia cometer o erro que cometeu. Graças a Deus não foi veiculada a informação, nem nada disso. Foi feito o freio foi
Foi rápido, enfim, não prejudicou ninguém. Mas era uma aberração o que ia ser colocado no ar, e graças a Deus não foi. Exatamente. É por aí. Eu acho que o trabalho da mídia é muito importante. A televisão. Vocês têm aqui um instrumento que, nossa, vocês têm uma força com esta televisão. É o jornal, que ainda tem gente que lê jornal. Eu leio o jornal, leio 2 jornais. Eu leio o jornal. Eu leio o jornal. Ainda não sei se o Edgar ainda lê jornal, se o Chagas lê jornal. O Chagas é todo conectado aí, né? Olha lá. Eu leio jornal para cá também. Então, sabe? Então, Eu vejo muitos sites, então, enfim, mas leio fatos. jornal também. São editoriais que é interessante ler. Agora, são fatos que são situações que vocês podem sim colaborar. A imprensa, eu digo a mídia de um modo geral, e a rede social. Tá certo? Porque vocês sabem que é outra coisa, que eu não quero desmerecer, mas o nível, em todos os sentidos, agora nas eleições municipais, ele cai. Nível, vocês sabem disso, nível cultural, intelectual, nível de preparo. Por exemplo, uma eleição majoritária, que é o deputado, senador, presidente da República, governador, é uma eleição que tem grandes advogados, tem grandes escritórios de contabilidade fazendo a prestação de contas, que todo mundo pensa que a prestação de contas eleitoral é igual a um escritório de contabilidade e faz o tempo. Não é nada disso. Então, esta eleição é uma eleição perigosa. Esta é uma eleição que traz muito mais riscos à sociedade, ao eleitor, a todo mundo. Essa eleição. Isso não é de hoje. Não é de hoje. Ô, Marcelino, me fala uma coisa, convenções partidárias Mudou a data, eu não lembro as datas. Não lembro ainda, né? As convenções ainda não tem. Está aqui. Tá aí? Tá aqui. A data está aqui, saiu. Elas ocorrem entre 31 de agosto e 16 de setembro. 31 de De agosto agosto e 16 de setembro, as 16 convenções de partidárias. setembro, então 15 dias, né? Exatamente. 16 dias. Embolou tudo, né? Embolou tudo. Os prazos estão exíguos demais e é tudo correndo. É correndo. 31 de agosto a 16 de setembro. Isso são as convenções partidárias. Dia 17 oficialmente começam as eleições. As eleições, exatamente. 17 de agosto. De agosto. De agosto começa porque a campanha? começa. Você pode, exatamente. A propaganda eleitoral ela foi de 27 de setembro a 12 de novembro. E a de rádio e TV, 35 dias antes. Rádio e TV, 35 dias antes da antevéspera da eleição. Exatamente. Do dia 14? Exatamente. 35, então 14 de outubro. Essas são as datas que 10 nós de temos outubro, aqui. aproximadamente. 9 de outubro, 10 9 de outubro, dá mais ou menos isso. 9 de outubro, aproximadamente. Se os nossos ouvintes quiserem aqui, temos a convenção partidária vai de 31 de agosto a 16 de setembro. O registro das candidaturas ela vai de 26 de setembro, que é o prazo que os partidos e coligações solicitarem à Justiça Eleitoral. A propaganda eleitoral ela vai de 27 de setembro a 12 de novembro. 27 de setembro A 12 de novembro, a propaganda eleitoral gratuita. E a prestação de contas até 15 de dezembro. Essa aqui vai ser terrível. Essa aqui é. Passou a convenção, o sujeito está... Está homologado o nome dele, bonitinho. Pode dizer que é candidato? Já pode dizer que é candidato. Nas redes tem que ser sociais? homologado Nas tudo. redes sociais, Nas não? redes sociais, não. Nas redes sociais. Ah, tá. Tá? Santana, que tem uma... Ô, Marcelino, Pois não. você falou aí sobre que essa eleição aí, a diferença é que teremos candidatos mais pessoas comuns, vamos dizer assim. Isso é até o bonito da democracia, né? Isso que dá o direito de qualquer pessoa que queira pleitear ser um representante do povo, no caso dos vereadores. Exatamente. Né? Acho que essa é a grande graça, a grande beleza da democracia. Porque ela, pelo menos, ela dá oportunidade de pessoas muito mais simples que querem realmente representar o povo, aquilo tudo na sua Câmara. Ela acredita que tem uma contribuição a dar à sociedade. Mas, nesse sentido, qual que são as principais recomendações que o senhor dá do ponto de vista formal mesmo, burocrático, para a pessoa que vai ser candidata a vereadora, no caso de prestação de contas, nesse a minha opinião, eu aconselho, respondendo a sua pergunta, se assessorar, eu acho que é muito importante, principalmente se ela está iniciando uma carreira política, esse seria o primeiro degrau da carreira política dela, para amanhã ou numa próxima eleição ser candidata a deputado estadual, ou senadora, ou federal, o que for, contratar um advogado especialista em direito eleitoral, especialista em direito eleitoral, e um contador que também tenha conhecimentos de prestação de contas na Justiça Eleitoral. Esse é o mais importante para ele já começar bem o trabalho dele, que vai lhe dar todas as instruções, como é que faz os recibos, as faturas, as notas fiscais, abertura de conta corrente própria para isso, que não é a conta corrente dele. Tem candidato que a conta corrente dele acha. Ele tem a conta dele no Itaú, ele abre. Ainda tem essa, em qualquer outro tem banco. abrir a Não empresa, tem. Você tem que ter uma conta corrente. Tem que ter o própria. CNPJ. Tudo, uma conta específica para eleitoral, que você vai mostrar os O que ele pode gastar, no que ele não pode gastar. Isso é o mais importante. Ele, com um bom advogado,
Vai lhe custar um pouco mais? Vai. Então, mas ele contrata um bom advogado, que tem grandes advogados eleitoralistas, que são profissionais que fazem isso há anos e anos e anos, e bons contadores para esse fim. Esse é o primeiro passo. É mais importante que um bom cabo eleitoral, se o comitê dele é bom, se não é, se está bem localizado, isso é secundário. Sem dúvida nenhuma. Isso é secundário, o Edgar sabe disso também. Manuel Marcelino, finalzinho do programa, obrigado pela participação e boa sorte, né? Que a campanha seja eu agradeço a produtiva, sem grandes problemas. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram aqui para passar algumas informações fresquíssimas do meu Tribunal Eleitoral, que eu faço parte, aqui em São Paulo, que me orgulho muito. E me coloco à disposição desta emissora, como já vim várias vezes, do Fernando, do Santana e de você, Edgar. Agradeço muito estar nesta casa, que é uma honra muito grande. A honra é nossa recebê-lo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Obrigado ao Chagas, sempre conosco. Santana diariamente aqui com a gente. Ponto de vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Reprise você confere também às 8 da noite. Valeu. Tchau. Obrigado, gente.